Unidade 4, Probabilidade e Análise Combinatória. Aula 31.2, Conteúdo, Probabilidade, Aplicações. Habilidade: resolver situação-problema que envolva conhecimentos de probabilidade. Olá, Amazonas! Voltamos agora para a segunda parte da nossa aula de hoje, após uma brilhante explicação do professor Carlos aí sobre o cruzamento genético de ervilhas, né, desenvolvido por Mendel. Excelente aula, parabéns aí ao professor Carlos. Né? Vamos dar continuidade ao conteúdo de probabilidade, que é um conteúdo muito interessante, também muito usado, muito fomentado nas avaliações externas. Então, vale a pena prestar atenção na aula de hoje, certo? Que ela é muito importante. Porém, vamos fazer a nossa breve revisão da primeira parte da nossa aula. Então, vamos a ela. Primeiro devemos entender aí o que é probabilidade. Então vamos ao conceito. Se em um evento aleatório as possibilidades são igualmente prováveis, então a probabilidade de ocorrer um evento A é P de A, né, desse evento. Então, número de casos favoráveis, ou seja, aquilo que você pretende estudar, analisar, dividido pelo número de casos possíveis. Então, quando a gente fala, né, se um evento é aleatório, significa que as possibilidades são igualmente prováveis. Vamos supor, você vai fazer o sorteio de umas bolas que se encontram dentro das urnas. Se você coloca, né, bolas com diâmetros, né, com tamanhos diferentes, significa dizer que essas possibilidades elas não são prováveis, porque para que elas sejam igualmente prováveis, as bolas devem possuir o mesmo tamanho, ok? Então vamos ver aí um vídeo para massificar essa ideia. Pois bem, então vocês viram aí o exemplo, né, de um experimento aleatório, né? Nós colocamos as bolas aí, as bolas foram colocadas em uma urna, elas possuíram o mesmo tamanho, vocês pegaram e viram que o cidadão lá mexeu lá e tirou uma bola ao acaso, né? E deu o número 10. Então vamos ver aí qual é o comportamento deste evento dentro de uma determinada condição. Vamos impor uma condição para este evento. Então, me acompanhe na cartela. Depositando as bolas de jogo de bilhar em uma urna, né, retirando uma ao acaso, qual a probabilidade de obtermos um número que seja múltiplo de 2? Então, resolução, n múltiplo de 2 é igual a 2, 4, 6, 8, 10, 12, ou seja, 7. M, total de bolas de um jogo de bilhar, ou seja, vai de 1 a 15. Então, quem é P de A? P de A vai ser n, que é 7, dividido por 15, correto? Isso daí vai dar 0,4666. Como as probabilidades, né, são representadas em formas percentuais, basta pegar este número aqui e multiplicá-lo por 100. Ou seja, vamos deslocar a vírgula 2 casas para a direita. E vai ficar
aproximadamente igual a 46,68. Beleza? Muito bem. Agora que nós revimos, né, a primeira parte da nossa aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa aula, porém, temos o nosso desafio do dia. Então, vamos a ele. Ó, dois times têm seus resultados inseridos na tabela a seguir. Então, nós temos o resultado, né? A e B. Aí nós temos V de vitória, E de empate e D de derrota. O time A venceu 6 vezes, empatou 4 e perdeu 2. O time B venceu 7, empatou 5 e perdeu 3. O próximo jogo será entre os dois. Tomando como base somente o número de vitórias e pelos dados obtidos, qual time tem mais chances de vencer? Então anotem aí, tá? Dá um tempo para vocês anotarem e em seguida damos continuidade à nossa aula. Agora vamos dar continuidade à nossa segunda aula, né? A segunda parte da nossa aula de hoje. Então vamos rever aqui as definições a priori, né, de probabilidade para trabalharmos algumas questões contextualizadas das avaliações externas, com foco especial no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Então, me acompanhem aí, por favor. Probabilidade, aplicações, né? Na página sobre conceitos da probabilidade, a definimos como sendo a razão do número de elementos de um evento para o número de elementos do espaço amostral. Foi o que nós acabamos de ver em relação às bolas, né, de bilhar, né, que foram, nós tínhamos 7 possibilidades que eram os números múltiplos de 2, então esse daí representa o número de eventos favoráveis, dividido pelo total de elementos que compõem o evento, que é chamado de espaço amostral, né? Então, o espaço amostral nada mais é do que o conjunto de todos os resultados possíveis de acontecer. Correto? Então, vamos observar a seguinte situação. Um casal pretende ter 3 filhos. Qual é a probabilidade que tenha pelo menos uma menina? Então, prestem muita atenção nessa questão, que ela é perigosa, correto? Então, vamos tentar resolver isso daqui de uma forma bem light. Então, quantos são as possíveis, ou em outras palavras, qual é o número de elementos do espaço amostral? Para cada filho, temos 2 possibilidades. Ou é menino, masculino, ou é menina, feminino. Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos que 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Portanto, há 8 agrupamentos possíveis, né? Então, por que 2 vezes 2 vezes 2? Bem, o casal não pretende ter 3 filhos, né? Em biologia nós chamamos de F1, F2 e F3. Então vamos colocar aqui, né, como só, no caso, vamos colocar aqui como se fosse primeira gestação, segunda gestação, terceira gestação. Então, qual é a possibilidade de eventos da primeira gestação? Como nós vimos, ou é masculino ou é feminino. Para a segunda, a mesma coisa. E para a terceira, a mesma coisa. Então, existem 8 possíveis agrupamentos, correto? Dos 8 agrupamentos possíveis, um deles é formado apenas por meninos. Todos os outros 7 possuem ao menos uma menina. Portanto, a probabilidade que o casal tenha pelo menos uma menina é a razão de 7 para 8. Mas, professor, eu não estou conseguindo visualizar esses 8 agrupamentos possíveis, onde um deles é formado apenas
por meninos. Ah, você não está visualizando? Nem eu. Está na outra cartela. Então, olha só. Está aqui ele. Se representarmos por M os filhos do sexo masculino e por F os filhos do sexo feminino, podemos representar assim o espaço amostral. Ó, podemos ter nesse evento todos os filhos feminino. Pode nascer tudo menina, não pode? Pode. Pode ter duas meninas e um menino. Pode ter uma menina, um menino e uma menina. Podemos ter uma menina e dois meninos. Podemos ter um menino, uma menina e uma menina. Podemos ter um menino, uma menina, um menino. Podemos ter um menino, uma menina. E, olha só, menino, menino, menino. Confirmando o que foi dito acima, apenas o último elemento não possui meninas. Então, 7 dos 8 eventos possíveis satisfazem a condição do enunciado, confirmando também a probabilidade calculada acima. Que condição é essa? Vocês estão lembrados? Por isso que é importantíssimo você interpretar corretamente o problema. Qual é a condição do problema? Ter pelo menos uma menina. Então, se eu tenho que ter pelo menos uma menina, não me interessa se ela é a mais velha, a do meio ou a mais nova, a caçula. Tem que ter uma menina. Então, ó, na primeira situação, tenho menina? Tenho. Na segunda, tenho menina? Tenho. Na terceira, tenho menino? Tenho menina? Tenho. Na quarta, tenho menina? Tenho. Na quinta, tenho menina? Tenho. Na sexta, tenho menina? Tenho. Na sétima, tenho menina? Tenho. Na oitava, tenho menina? Não. Então, nós teríamos aqui 7, né? Vamos colocar aqui P de A igual a 7 sobre 8. Lembrando-vos que, em termos de probabilidade, você pode ter duas situações. Uma, ter a resposta em forma de razão ou em forma decimal ou em forma percentual. Então, 7 dividido por 8 é igual a 0,875, que multiplicando por 100, né, seria igual a 87,5%. Então, observem que isso daqui, né, é uma situação. No caso, vamos aproveitar o embalo aqui, já que está todo mundo fã de probabilidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Qual seria a probabilidade desse casal ter exatamente 2 meninos? Não me interessa se é o mais velho, do meio ou o mais novo. Eu quero que o casal, a probabilidade de ter 2 meninos. Dentro do espaço amostral, quais são os eventos que tem 2 meninos? Vamos colocar aqui em azul. Onde é que tem 2 meninos? No primeiro tem? Não. No segundo tem? Não. No terceiro tem? Não. No quarto tem? Tem, ó. Pode ser o do meio e o caçula. No quinto tem? Não. No sexto tem? Tem. Ó, o mais velho e o caçula. No sétimo tem? Tem. O mais velho e o do meio, ó. São meninos.
No oitavo tem? Não. Por quê? Eu quero que o casal tenha exatamente 2 meninos. 2 meninos. Esse oitavo, né, não entra no cálculo da nossa probabilidade. Então, ó, quem vai ser P de B? P de B vai ser igual 1, 2, 3, não é isso? Então, nós vamos ter 3 sobre 8, que pode ser representado de forma decimal igual a 0,375, ou em forma de porcentagem, que seria 37,5%, ok? Então, qual é o segredo nos problemas de porcentagem? É você fazer uma análise bem detalhada do que a questão está pedindo. Porque o cálculo em si ele é bem simples, beleza? Então nós temos aqui, ó, o cálculo, né, do evento anterior, 7 para 8, que é igual a 0,875, que é igual a 87,50. Enem, olha aí, essa veio do Enem. Enem 2011, Exame Nacional do Ensino Médio. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões: rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são representadas no gráfico. Então, temos o perfil da ilha de calor. Olha só, essas questões do Enem, de modo geral, vamos dizer assim, elas são bastante perigosas, porque muitas delas vêm acompanhadas com dados que você não vai precisar utilizar no problema. Então, quem está desenvolvendo tem que ter a sensibilidade de observar quais são os dados que vai utilizar para a resolução da questão. Isso está acontecendo nessa questão aí. Então, vamos voltar lá para o nosso gráfico para observar quais são as informações que são necessárias aí. Observe que na nossa ilha de calor, a coluna da esquerda está em graus Fahrenheit. Não me interessa saber quais são os graus Fahrenheit aqui, porque o problema aqui, ó, está dando dados em graus Celsius. Então, para mim, não vai fazer diferença. Então, ó, o André, não é o nome do cidadão? É Rafael. O Rafael, ele mora no centro, de acordo com o problema, ó. Ele mora no centro. Só que ele está meio ruim dos pulmões. E o doutor disse para eles, parceiro, é o seguinte, tem que mudar para um lugar que a temperatura seja, né, mais amena, tá? Porque se você continuar morando num lugar com temperatura quente, você vai piorar. E a recomendação médica é que essas temperaturas sejam inferiores a 31 graus. Né? Se ele viesse para o Manaquiri ou então para Manaus, ele ia morrer, porque, meu amigo, é quente demais. Né? O urubu lá voa com um lado da asa, com o outro ele se abana. Então, olhando para o nosso gráfico, quais são... Ele já mora aqui, ó. Ele mora aqui no centro. Quais são as opções que ele tem? Ele pode vir morar aqui na zona rural, ele pode vir morar na zona comercial, ele pode vir morar residencial urbano ou residencial suburbano. Só que existe uma condição, né, para onde ele deva ir. Ele tem que ir para um lugar que a temperatura seja menor que 31 graus. Então, ele pode vir para a zona rural? Pode, ó.
Olha, a zona rural está bem aqui, ó, está abaixo do 31, né? Que o 31 está nessa posição aqui, né? Ele pode vir para o comercial? Não. Para o comercial ele não pode porque está acima do 31 graus, ó. 31 graus, ó. É aqui, ó. Está acima, não pode. O centro, ele já está ferrado mesmo no centro, porque já está lá em cima a temperatura. Se ele continuar morando no centro, ele vai ter um infarto, vai morrer porque está quente demais. Ainda mais se esse centro for aqui em Manaus. No residencial urbano, ele pode vir? Pode, porque está abaixo do 31, ó. Residencial suburbano, ele pode vir? Pode. Também está abaixo do 31. Então, ó. De 4 opções que ele tem, que é o rural, comercial, residencial, urbano, não é isso? Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade que ele escolha uma região que seja adequada às recomendações médicas é: letra A, 3/5, letra B, 3/4, letra C, 4/5, letra D, 2/5, letra E, 1/5. Ó, escolhendo aleatório, uma das outras regiões. Então, eu não posso contar com a que ele já mora. Isso daqui, ó, descarto. Quantas opções nós vamos ter, então? Nós vamos ter 4 opções para escolher. Das 4, quantas oferecem condições para que ele possa morar? A rural, a residencial urbano e a residencial suburbano. Ou seja, eu tenho de 4 opções, 3 possíveis chances, né, de escolhas favoráveis, recomendáveis, que é a orientação médica. As condições impostas pelo doutor, escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões, né, qual a probabilidade de ele, né, escolher uma região que se adequa às recomendações médicas? Então, nós vimos que ele tinha 4 cidades, das quais apenas 3 oferecem as condições exigidas pelo médico. Ou seja, nós temos aqui a nossa alternativa, letra B. Ok? Observem como essas questões do Enem, elas são muito maliciosas. O problema pede, escolhendo, né? Uma das outras regiões. Se você analisar o gráfico, você vai observar que você tem 5 regiões. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pega e observa as alternativas. De cara, tu já vê quem? 3/5, né? Porque realmente só tem 3 situações em que você possa escolher. Mas 5 não é o teu espaço amostral, porque o problema está dizendo uma das outras regiões. Então, essa questão aqui, ó, essa alternativa aqui, ela não está correta. Por quê? Porque o problema está dizendo que é uma das outras. Então, o espaço amostral vai diminuir. Vai passar para onde? Para 4. Tem que prestar muita atenção nisso daí, né? Então, nós temos aqui o desenvolvimento, né? Como o Rafael deve escolher uma das outras regiões, já que ele mora no centro, e deve ser uma região cuja temperatura seja menor que 31 graus, temos, né, casos favoráveis: a rural, comercial, residencial, urbano, residencial, suburbano. Então, nós temos 4 opções, né? Casos favoráveis: regiões com temperatura menor que 31 graus, rural, residencial, urbano, residencial, rural. 3, né? No caso, então, P de A é igual a 3/4, ok? No caso, corresponde à alternativa B. Terceiro exemplo,
Enem 2010. Em uma reserva florestal existem 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de répteis, 1.132 espécies de borboletas e 656 espécies de aves. Pergunta-se: se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual a probabilidade de ser uma borboleta? Bem, nesse caso aí, nós teríamos que montar uma tabelinha aqui para facilitar a nossa solução. Nós teríamos, né, número de peixes, né, 263, mamíferos, 122, répteis, 93, insetos, 1.132, aves, 656. Nesse caso aqui, quem está desenvolvendo a questão tem que ter a sensibilidade para saber que a borboleta está inserida dentro desse contexto aqui, né? Dessa classificação aqui, animal, que é um inseto. Bem, somando todos esses dados aqui, obtém-se o valor de 2.266. Bem, como nós queremos determinar a probabilidade, né, de o espécime capturado ser uma borboleta, nós teríamos então PDA representada aqui, ó, por essa razão aqui. Correto? Tá aqui. Como desejamos calcular a probabilidade do número de insetos, temos PDA igual N sobre M igual a 1.132 sobre 2.220 deles. O que vai dar aproximadamente 0,4995. Colocando em forma percentual, 49,95, o que corresponde, ó, à alternativa D, correto? Então, vocês podem observar aí que o cálculo de probabilidade não é difícil, certo? O que ele exige mais de quem está desenvolvendo é justamente a habilidade de interpretar o texto e identificar a essência da pergunta, correto? Muito bem, agora chegou o momento da resolução do desafio do dia, então preste muita atenção e vamos ao quadro. Muito bem. Qual dos eventos a seguir
é mais provável de ocorrer, de acontecer? Letra A, lançar uma moeda e a face voltada para cima ser cara. Letra B, lançar um dado e o resultado ser múltiplo de 3. Então, vamos comparar as duas questões. Quando você lança uma moeda, o espaço amostral é tudo que é possível acontecer. Então, o espaço amostral vai ser cara ou vai ser coroa. Quando você lança um dado, o espaço amostral é tudo que é possível acontecer. Então, pode apresentar uma das 6 faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. O evento que nós queremos é ser cara. Então, a probabilidade de ser cara vai ser 1 em 2. Porque 2 é o espaço amostral, ou seja, 0,5 vezes 100 vai ser igual a 50%. Por outro lado, a probabilidade de ser múltiplo de 3 é 3 e 6. Então, eu vou ter probabilidade de ser múltiplo de 3 vai ser 2 num total de 6. Então, vou dividir por 2. Vai dar 1 terço. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, que vai dar 0,3333. Multiplicando por 100, vai ser 33,3% aproximadamente. Aí vem a questão, qual dos eventos a seguir é o mais provável de acontecer? Então, a resposta vai ser o evento da letra A, que corresponde a 50% de probabilidade de ocorrer. Muito bem, convido agora o professor Emerson, nosso companheiro de labuta. Obrigado, professor Carlos. Então vamos responder aí o segundo desafio, que diz o seguinte: 2 times têm seus resultados inseridos na tabela a seguir. Resultados do time A: 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Time B: 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. O próximo jogo será entre os dois. Tomando como base somente o número de vitórias e pelos dados obtidos, qual time tem mais chances de vencer? Então, para isso, nós teríamos que ter o somatório dos jogos, né? O time A jogou 6, 4, 10, 12 vezes, né? E o time B jogou 15 vezes. Então, vamos analisar o rendimento desses dois times. O percentual de aproveitamento, né? A probabilidade de vencer aqui, né? O percentual de aproveitamento vai ser do time A 6 para 12, ou seja, 1 sobre 2, que é igual a 0,5, ou seja, 50%. Já o time B, né,
é igual a 7 sobre 15, que tem um rendimento de aproximadamente 0,4666, o que dá aproximadamente 46,6%. Analisando esses dois resultados aqui, né? Qual dos dois times tem a melhor performance jogando? O time A, né? Já que ele teve um aproveitamento de 50%, as chances dele ganhar é maior do que a do time B. Beleza. Então, concluímos com a resolução deste desafio a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. No mais, desejamos a todos aí uma boa tarde e até segunda-feira. Lembramos a vocês que amanhã tem aula assíncrona. Então, um bom descanso a todos e até segunda-feira.